O Congresso Nacional aprovou nesta quarta a ampliação do fundo eleitoral, disponibilizando 4 bilhões de reais para serem usados nas eleições de 2026 e cerca de 1 bilhão para o fundo partidário. Além disso, os parlamentares também costuraram uma forma de obrigar que o governo pague 65% das emendas parlamentares antes do início do período eleitoral em julho. O documento também projeta 6 trilhões e meio de reais em despesas totais e prevê que a dívida bruta geral atinja mais de 82% do PIB. Você, Roberto Motto, o Congresso aprovando algo que beneficia aqueles que vão disputar as eleições, né? Ampliação do fundo eleitoral para 4 bilhões de reais no ano que vem, Mota. Pois é, muita gente achou que democracia era de graça. Não é. Democracia custa caro, porque democracia é movida a eleições. Um político só chega ao poder se ele tiver voto. Ele precisa ser conhecido, ele precisa fazer campanha. E a gente nunca pode esquecer, alguém no Brasil decidiu que as campanhas eleitorais devem ser pagas com dinheiro dos impostos. Essa, na minha opinião, foi uma péssima decisão e ela criou um incentivo perverso para os políticos. Essa decisão fez com que ser dono de um partido seja um dos melhores negócios. O fundo eleitoral é apenas uma consequência disso. Pois é bem isso mesmo, né? Ter um partido é um grande negócio, né, Dávila? Ampliação do fundo para 4 bi em 26. É uma vergonha. Agora, o eleitor precisa entender como é que a gente chegou a esse tamanho absurdo. O que aconteceu? Os partidos reclamavam que campanha eleitoral, todo mundo tinha que correr atrás da arrecadação, isso dava muita voz às empresas que podiam influenciar a política e políticos bancando campanhas políticas. Aí qual foi a solução? A solução brilhante foi transformar o dinheiro dos nossos impostos em fundo eleitoral, esse de 4 bilhões agora. E olha o que acontece. Quando você cria um fundo eleitoral, ele é distribuído para os partidos de acordo com o número de deputados que ele tem no Congresso Nacional, só que quem controla este dinheiro do fundo eleitoral é uma única pessoa, o presidente do partido. O presidente do partido, como o tio Patinhas, senta nessa montanha de dinheiro e fala assim: Canhato, você vai disputar para deputado federal? Tá aqui 100 mil. Mota, você vai sair para deputado no Rio? Não, eu gosto mais de você, então eu te dou 1 milhão. Diego, você vai concorrer ali? Ah, você, olha, votou contra aquilo que eu queria esse ano, então você só vai receber 50 mil. É uma coisa absurda, total, não tem governança nenhuma. É o pior investimento público que existe. Por isso, tem uma medida no Supremo Tribunal Federal para voltar o financiamento privado de campanha. Temos que trabalhar para restabelecer financiamento privado, que é cidadão engajado na política, bancando candidatos que ele acredita, e tem que acabar com esse vergonhoso fundo eleitoral. Dinheiro dos nossos impostos, que deveria ir para educação, saúde, transporte e outros investimentos importantes, e acaba indo para financiar campanha política e dar uma montanha de dinheiro para o presidente do partido decidir como ele será alocado. Você, Diego, ampliação dos recursos que bancam as campanhas eleitorais, o que achou? Você gosta do modelo, concorda com isso? Não, de forma alguma, Canhato. E tem duas coisas que essa notícia que nós estamos dando agora revelam. Primeiro, que em ano eleitoral garantiu a minha emenda, garantiu o meu dinheiro de campanha, a economia a gente vê depois. E também faço coro aqui ao Dávila, ao Mota. O fundo eleitoral é uma das maiores excrescências que já foram criadas na legislação brasileira. Causa distorções terríveis a pretexto de financiar uma pseudo-democracia. Nós tivemos, por exemplo, nas eleições de 2024, cerca de 460 mil candidaturas no país. Dessas candidaturas, 40% não viram 1 centavo do fundo eleitoral.
e cerca de 90% do dinheiro do fundo foi destinado a menos de 10% das candidaturas. Então, é uma distorção terrível. Como disse muito bem o Dávila, acaba servindo como um dinheiro ali ao arbítrio do cacique partidário que mobiliza as candidaturas conforme a conveniência do partido. E isso não pode ser normalizado de forma alguma se a ideia do fundo eleitoral é democratizar o acesso aos mandatos eletivos. Na prática, o que nós temos são esses amigos dos caciques recebendo, de fato, montanhas de dinheiro e aquele candidato mais pobre que quer ingressar na política empurrado lá a buscar o seu financiamento próprio, que não raras vezes acaba ocorrendo da forma com que a própria motivação da criação do fundo eleitoral demonizou, que é o Caixa 2. Então nós tivemos inclusive um aumento do Caixa 2 nas eleições desde a extinção da possibilidade de financiamento privado das campanhas. Então é uma completa distorção, é algo que evidentemente não funcionou, não extinguiu a influência das empresas, a influência das pessoas jurídicas na política brasileira, muito pelo contrário, só aumentou, como eu disse aqui. Então é um modelo que precisa ser revisto. O candidato que tem apoiamento, ele tem que buscar o seu apoiamento de forma privada, tem que buscar os seus apoiadores CPFs e CNPJs para que financiem a sua campanha. Afinal de contas, cada um aqui tem uma ideologia política, cada um aqui apoia o candidato da ideologia A, B ou C, mas mesmo assim nós não sabemos para qual candidato está sendo destinado o nosso dinheiro de imposto. Eu, com o dinheiro do meu imposto, posso estar financiando a campanha de um candidato com o qual eu não concordo, com a agenda que eu não concordo. Então, é um modelo extremamente disfuncional, é mais uma peculiaridade brasileira. A gente estava repercutindo há pouco que o secretário nacional de Segurança Pública disse que a prisão perpétua não funciona aqui. Ora, tem tantas coisas que não funcionam aqui que nós implementamos. O fundo eleitoral, o financiamento público de campanha é uma delas. Então, é um modelo a ser revisto e, diante do nosso déficit público, manter um gasto de 5 bilhões, de quase 5 bilhões, 4 bilhões, desculpa, para financiamento de marqueteiros, santinho e dingo, é uma irracionalidade com todas as necessidades que os brasileiros têm. Pois é, quando o Dávila mencionou a concentração de poder, né, para o cacique que determina quanto cada um vai receber, já escutei quem defende que o número de candidatos deveria ser reduzido, principalmente para as casas legislativas, e a divisão deveria ser igualitária. Todos deveriam receber o mesmo valor. Se quiser colocar do bolso, né, aí compete àquela pessoa. Você, Mota, quando se fala em alternativas, você entende que a saída seria retomar o financiamento privado, permitir que as empresas financiem as campanhas, e aquela discussão sobre troca de favores? Por que essa empresa está doando tanto dinheiro? Será que ela vai ser beneficiada caso essa figura seja eleita? Sempre houve esse tipo de discussão, né? A gente não pode ser ingênuo, né? A gente não pode querer acabar com o nepotismo passando uma lei proibindo o nepotismo. Aí eu emprego o filho do Dávila, o Dávila emprega o meu filho. Pronto, cumprimos a lei e está aí o nepotismo. A gente precisa ter essa discussão como adulto. Não existe solução perfeita para financiamento de campanha. Cada solução vai ter o seu problema. Nos Estados Unidos, a legislação é muito menos restritiva do que aqui. E lá tem gente reclamando que isso favorece aqueles que têm amigos milionários e que o dinheiro representa uma força desproporcional na política americana. Aí aqui, para se proteger contra isso, criaram essa determinação de que o Estado vai financiar. Lógico, se o Estado vai financiar e quem comanda o Estado são os políticos, adivinha o que vai acontecer. Esse financiamento vai ser cada vez maior. Também não adianta a gente reclamar que os candidatos não são tratados de forma injusta. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, meus amigos. É como se você recebesse uma estrela de novela que quer ser candidato, um jogador de futebol. Vai ter voto até dizer chega. Vai ajudar a eleger mais 8, 9 parlamentares. Aí você vai tratar esse candidato da mesma forma que um candidato que não tem chance nenhuma de ser eleito. Você vai dar o mesmo dinheiro para os dois. Sabe o que vai acontecer com o seu partido? Ele vai sumir do cenário político.
ele vai ser ultrapassado por um partido político que discrimina, que dá mais dinheiro para quem tem mais chance de ser eleito. Então, a gente tem que escolher qual é o modelo que a gente quer e aceitar as desvantagens desse modelo. Não adianta a gente ficar sonhando com um modelo perfeito que não existe em lugar nenhum. Você, Dávila, quais são suas ponderações sobre os vários modelos que são colocados sobre a mesa, as possibilidades, prós e contras? Queria te ouvir também. Não existe modelo perfeito, como o Mota disse. Cada modelo tem vantagem e desvantagem. O fato é que no Brasil, o nosso sistema só tem desvantagem. Primeiro, nós temos um sistema presidencialista com voto proporcional e lista aberta. É a pior combinação. Se eu pudesse pegar 3 itens e fazer o pior sistema político, seria esse. Por quê? Primeira coisa, no sistema presidencialista, você deveria ter um voto distrital. Isso acabaria com esse fenômeno descrito pelo Mota. Uma grande influência, seja ele jogador de futebol, artista, televisão ou gente de rede social, não puxa a voto do outro, porque ele só disputa num distrito eleitoral. Ele vai se eleger, ele com os próprios votos, e não ajuda o partido. Segundo, reduz enormemente o que o Diego mencionou, que é partidos políticos estimulando muitas pessoas a entrar no jogo político, porque quanto mais entra, cada vez que você vota num candidato, você está votando no partido. Aquilo aumenta o cheque especial do partido e o partido ajuda a eleger outros candidatos com aqueles pequenos votos dos nanicos. Então você tem essa multidão disputando a eleição para ajudar a engordar os números do voto na legenda e a legenda poder eleger mais parlamentares. Então nós precisamos do voto distrital, primeira coisa. Segunda coisa, acabar com esse fundo público de campanha, fundo eleitoral de campanha, e deixar a iniciativa privada resolver. Aí sim, é o dinheiro do distrito, das pessoas, empresários, indivíduos morando naquele distrito, que vão bancar as campanhas para deputado federal. E aí, o dinheiro para as majoritárias, esse dinheiro é que vão ter que ir atrás de bons nomes, porque, evidentemente, a eleição majoritária é outra coisa, isto é, eleição para governador, para prefeito, para presidente da República e para senador. Então, nós temos que fazer o oposto, voto distrital, lista fechada, financiamento de campanha aberto, sem dinheiro público. Isso pode ajudar a melhorar. É bala de prata? Não é bala de prata, mas é bem melhor do que o modelo de hoje, que é exatamente o oposto de tudo que eu falei. Você acha que há possibilidade de promovermos mudanças em relação não somente ao financiamento de campanha, mas sobre o sistema de votação, de escolha dos nossos representantes, Diego? Eu acho muito difícil, Caniato. Nós tivemos recentemente uma grande discussão sobre uma reforma na legislação eleitoral e nenhum desses pontos avançou. Acho que justamente porque existe uma classe política que tem se perpetuado no poder e o atual sistema, tanto de financiamento de campanhas quanto de realização de eleições, favorece com que essa perpetuação ocorra. Mas aí, em relação aos pontos levantados pelo Dávila, eu volto lá no exemplo do Mota, que ele deu da casa, que está cheia de roupa suja, está cheia de móveis quebrados. De fato, nós temos muitos problemas com o nosso sistema político, com o nosso sistema eleitoral, mas nós precisávamos começar por algum ponto. Precisamos pegar primeiro o pano sujo desse chão. E eu acho que o financiamento público de campanha talvez seja o ponto mais fácil por onde nós possamos começar, porque é algo que implica no avantajamento do problema do nosso déficit fiscal, implica diretamente no bolso das pessoas. Tenho certeza que se nós perguntarmos nas ruas para 10 pessoas se elas concordam que dinheiro de imposto deve ser utilizado para financiamento de campanha eleitoral, talvez as 10 respondam que discordam disso. Então é um bom ponto para começar, porque é algo que tem pressão popular, é algo que constrangeria, inclusive, os parlamentares, caso isso fosse pautado de fato, a votarem pela manutenção desse sistema. Então, talvez esse seja um bom primeiro passo para que nós possamos sonhar com um sistema político que vai ter, sim, novos defeitos, novos problemas, mas tenha menos problemas do que esse que nós temos hoje,
porque aí o Dávila acertou na mosca. Esse só tem desvantagens, está trazendo pouca renovação para os nossos mandatos eletivos e, além disso, está colaborando para que cada vez mais o Brasil tenha um déficit público gigantesco, para que cada vez mais o brasileiro esteja mais pobre. Então, é um bom ponto de partida mexer no financiamento público de campanhas. Eu me lembro na aprovação, na mudança do sistema, né, quando o Brasil passou a adotar o fundo eleitoral bancado com recursos públicos, muitos diziam, esse é o modelo mais justo para a divisão do dinheiro entre os partidos políticos. Poxa, aquelas dinastias vão deixar de ser eleitas porque agora muitos candidatos do povo poderão, inclusive, vencer as eleições. Mudou muito da implementação desse sistema para cá, porque há figuras, né, aquelas famílias tradicionais de alguns estados, permanecem aí, né, Mota? Isso é uma ilusão, Caniato, provocada pelo uso de algumas palavras. É a mesma coisa dessa ideia marxista de que é preciso derrubar a classe dominante para fazer justiça. Mas quando você derruba a classe dominante, uma outra classe passa a ser dominante, né? Então, se você pega alguém do povo, qual é a realidade do Brasil, né? Do Brasil e da maioria dos países. Quando você pega alguém do povo, cidadão, genuíno, autêntico, ele se elege, ele passa a fazer parte da elite política, meus amigos. No primeiro dia de mandato, ele já está preocupado como é que ele vai se reeleger. Isso é um fenômeno normal do mundo inteiro. Isso faz parte intrínseca da democracia. Eu acho curioso que as pessoas amam democracia, mas elas só querem a parte boa da democracia. Elas não querem a parte complicada. Agora, essa história de como vai ser tomada essa decisão, se você perguntar a uma pessoa da rua, para qualquer um e pergunta, você acha justo se usar dinheiro do seu imposto para fazer campanha política? É lógico que ela vai dizer não. Agora faz uma pergunta diferente. Pergunta para ela o seguinte: você acha certo só os ricos conseguirem se eleger? Ela vai dizer, claro que não, eu sou contra. Todo mundo tem que ter a chance. Aí você diz, olha, para todo mundo ter chance, tem que ter financiamento público de campanha. Ela diz, então eu gosto do financiamento público de campanha. E olha só, vamos trazer outro dado aqui também. Qual é o valor do fundo eleitoral? 5 bilhões? É isso? Um pouco menos, 4. Vamos dizer que seja 5. O orçamento do governo federal é de 5 trilhões. Trilhões. Divide 5 bilhões por 5 trilhões. Isso dá o quê? 0,1%? É isso? Isso, meus amigos, 5 bilhões ou 4 bilhões é dinheiro em qualquer lugar do mundo. Não estou dizendo que isso não é dinheiro, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, comparado com o que o governo federal gasta, se esse é o preço que nós temos que pagar pela democracia, eu acho um preço baixo. Pois é, mas é que muitos talvez façam justamente aquela reflexão que você sugeriu do pano, né? Os 5 bilhões ou os 4 bilhões talvez seja o pano para ser retirado daquela sala suja, enfim. Você, Dávila, as várias discussões a respeito da implementação do fundo eleitoral e o que mudou de lá para cá? O cenário político, aqueles que hoje em dia alcançam as casas legislativas ou mesmo os cargos executivos, houve uma mudança de cenário de lá para cá? Olha, Caniato, a única coisa que eu posso dizer é que a cada eleição piora a qualidade do parlamento ao invés de melhorar. Infelizmente, aliás, algumas boas lideranças acabam não conseguindo se reeleger, mais o medíocre assume o poder e nós temos essa mediocrização do parlamento brasileiro. Esta é uma das vantagens do voto distrital misto, porque você pode ter personalidades, gente importante, que conhece a fundo, que não conseguiria se eleger numa campanha, na lista partidária, e você poderia ter aquele bom de voto disputando a eleição distrital. Isso poderia ajudar muito a melhorar o nível do parlamento brasileiro, que infelizmente vem decaindo a cada legislatura. Então, temos de mudar a eleição. O Mota trouxe um ponto aqui, que é a quantidade do dinheiro gasto para a campanha política. Mas o problema não é só o dinheiro gasto, é a perpetuação do que há de pior na política e não a verdadeira renovação da política. Porque quando você monopoliza
E aí é a nossa visão econômica. Monopólio é péssimo, monopólio nunca é bom. Então o negócio é o seguinte, na hora que você monopoliza o recurso na mão de uma única pessoa, que é o presidente do partido, isso ajuda apenas a renovar o poder da oligarquia política e dificulta muito a renovação política. Portanto, quanto mais pulverizado é o financiamento, quanto mais descentralizado, e quanto mais você tem que conhecer o candidato local para saber em quem que você vai apoiar, ajuda a força da renovação política. Então não é apenas uma questão do gasto, é uma questão do efeito nefasto que isto faz em perpetuar a vida de oligarquias políticas.